Você sabia que o mercado de sementes movimenta mais de 45 bilhões de reais por ano no Brasil? Pesquisa de ponta e investimentos em tecnologia fazem do Brasil um grande produtor e exportador de sementes de soja, milho, trigo, arroz e algodão. A qualidade das sementes, com pureza genética, vigor e resistência a doenças, é o coração da produção agrícola. No Rural Pod de hoje, vamos conversar com Jonas Farias Pinto, engenheiro agrônomo e um dos fundadores da Academia da Semente. Vamos falar das inovações, os desafios e as oportunidades do mercado de sementes no Brasil. O Brasil é uma potência agrícola, disso ninguém duvida. Mas quando a gente fala de agricultura, a gente nem lembra de onde tudo começa. Na semente. Pois é, este é o assunto do Rural Pod de hoje. E eu vou conversar com um especialista nessa área que há 20 anos tem experiência nesse setor, atuando em consultoria, capacitação e conformidade legal de sementes. E ele vai nos explicar todo o processo para criação, né, de semente, para você encontrar aquela semente ideal para continuar fazendo desse país a potência agrícola que ele é. Eu estou falando de Jonas Farias Pinto, engenheiro agrônomo, doutor em ciência e tecnologia de sementes e um dos fundadores da Academia da Semente. Bem-vindo, Jonas. Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme o pessoal vai estar nos assistindo e nos vendo aí, fico muito honrado por estar aqui, né, no Rural Pod de hoje e também fico muito agradecido pelo convite e por falar sobre esse tema aqui, que para mim é uma satisfação muito grande falar sobre a área de sementes, sobre sementes como um todo e sobre agricultura, né? Jonas, eu fiz uma pesquisa quando nós definimos esse tema e você concordou em participar do Rural Pod. Falei, poxa, percebi que eu não conhecia nada de semente. E aí eu fui fazer a pesquisa, eu fiquei encantada com esse universo. E aí eu gostaria da gente começar do começo, né? Como se produz uma semente para a agricultura? A gente tem vários cultivares, né? Mas como se produz uma semente? Onde começa todo o processo? Bom, essa é uma pergunta que realmente daria para a gente ficar falando aqui quase uma semana, né? Mas a semente é algo assim fantástico, né? E por isso que eu me dedico já todo esse tempo profissionalmente porque ela realmente traz com ela muita tecnologia embarcada, ainda mais nos dias de hoje que nós estamos falando, né? Então a semente ela é o berço e o início da agricultura como um todo, ou seja, se a gente não tiver semente, não temos agricultura. E se não tiver agricultura, você muito bem e sabe bem disso, não temos alimento e, consequentemente, vira um caos, né? Então, a semente ela começa o seu desenvolvimento na pesquisa, ou seja qual o tipo de semente que nós estamos falando, né? Isso vale para todas, desde olerícolas, das grandes culturas como soja, milho, algodão, enfim, ou forrageiras, ou seja, começa no melhoramento, ou seja, começa com a pesquisa para desenvolver as melhores variedades que nós chegamos até hoje. Então, isso vem naturalmente ao longo da nossa civilização humana, naturalmente as sementes sofreram os processos de melhoramento, seja ela natural, para conseguir se adaptar a alguma diversidade climática, que a natureza é fantástica, ela vai se adaptando naturalmente às suas dificuldades que se encontram no meio, né? Ou através da ação humana no melhoramento de plantas mais resistentes, mais produtivas, né, com melhores sanidades e assim por diante. Então, a semente, o começo dela vem com a pesquisa intensa em cima de melhorar seus aspectos agronômicos, principalmente na parte da produtividade, né? Então, ela vem se transformando ao longo de décadas, seja ela natural ou com a ação humana, para que a gente chegasse hoje aonde a gente está, né, com uma agricultura extremamente técnica, com uma agricultura extremamente pujante e com alta tecnologia embarcada. E hoje, só para pegar esse assunto, né, hoje, além de tudo, a semente é o grande veículo com que chega mais rápido a tecnologia até o agricultor.
ou seja, é através da semente que está embutido toda a tecnologia ou biotecnologia hoje que a gente pode dizer, seja ela a biotecnologia que se chama os transgênicos ou seja outros tipos de tecnologia embarcada nela. Hoje em dia nós temos a parte de edições gênicas, ou seja, melhoramento genético muito avançado sem ser transgenia propriamente dita, né? Então, o melhoramento genético teve muitas ferramentas evolutivas durante os anos e procedimentos que ah, avançam muito mais para que um material seja disponibilizado no mercado. Para você ter uma ideia, hoje em dia, uma nova material, por exemplo, soja, vamos falar assim, que é o nosso carro-chefe dentro do país, né? Naturalmente, em torno de 10 anos para que uma cultivar seja disponibilizada, desde a sua pesquisa básica lá no início até ser disponibilizada ao agricultor em torno de 10 anos. Com esses avanços no melhoramento genético, se conseguiu adiantar isso aí para 8, 7 anos, mais ou menos, dependendo aí do resultado das pesquisas. Então, é algo muito trabalhoso que começa hoje para que, vamos falar assim, 10 anos possa prever um futuro que o mercado quer, o material, seja ele hoje em dia muito trabalhando com teores de nutricionais, né? Então isso acaba essa é a grande, digamos assim, o desafio quando se trabalha com semente é você prever um futuro que às vezes você nem sabe se vai acertar ou não, né? Muito se fala do transgênico, né? Da semente transgênica. Explica esse conceito para a gente aqui e por que tanta gente fala mal ou mal informado, né? O que é a semente transgênica? Bom, o processo de transgenia, né, ela começou já, isso não é novo nem nada, né, então começou isso na parte, principalmente na pesquisa com fármacos, hoje a insulina foi um dos primeiros transgênicos, aí vamos falar assim, né, a insulina que hoje a gente utiliza, que salva tantas vidas, é transgênica, né, e não se De fala que mal forma ela é dela, né? transgênica? Porque ela foi criada com a inserção de um gene de uma outra espécie, né? Foram duas espécies lá, que também agora eu não vou entrar em detalhe, que também não me lembro bem corretamente, mas são duas espécies diferentes que foi pego os genes dela para que ela produzisse a insulina que a gente utiliza hoje em dia, muitos aí, os diabéticos utilizam, né? E salvam muitas vidas, né? Então, ele é um produto oriundo de uma transgenia, né? E a transgenia, basicamente, ela consiste em o quê? Você pegar um gene de uma espécie e inserir no gene de uma outra espécie. Ou seja, que naturalmente isso não ia acontecer, essas duas espécies não iam se unir naturalmente. Então, é o gene de uma espécie com o gene de outra espécie introduzida no organismo. É o que aconteceu, por exemplo, na soja. Ou seja, é o gene de um organismo, ou bacilos, digamos assim, esse organismo é introduzido no gene da soja. Esse gene novo introduzido no gene, por exemplo, da soja, conferiu a resistência, ou seja, a um herbicida. Ou seja, se não tivesse esse gene esse organismo na soja, no genoma da soja, se você aplicar o herbicida, mataria a soja. Aí esse gene ele consegue degradar fazer outras rotas metabólicas, vamos falar assim, que essa molécula desse herbicida basicamente não mata a planta. Esse novo gene desenvolveu uma nova rota, né, metabólica, onde que essas moléculas desse herbicida vão para essas rotas sem afetar basicamente o desenvolvimento da planta. Então, são mecanismos que foram desenvolvidos para melhorar o desempenho da planta. Assim, o transgênico, sem dúvida nenhuma, ele é muito, digamos assim, comercialmente, né, taxativo, né, muito na mídia, pega muito no pé da transgenia. Mas se não fosse a transgenia, a gente não teria a agricultura que nós temos e nós estaríamos passando fome. Isso é uma realidade. Então, a transgenia foi muito importante para a agricultura mundial como um todo, porque
apesar de que alguns falam de aumento de herbicida, não sei o que, foi o menor consumo de herbicidas, de químicos na agricultura, foi preservação de solo, porque antigamente a gente revolvia o solo, né, gradeava, né, deixava o solo nu, exposto ao vento, ao sol e tudo mais, os micro-organismos também, a gente basicamente quase não tinha micro-organismos no solo e hoje a gente consegue ter isso aí, porque não tem revolvimento de solo, acontece palhada no solo, nosso país é fantástico, o Brasil é fantástico em termos de agricultura tropical e é um modelo a ser seguido por todo mundo, por quê? Porque a gente consegue fazer agricultura empresarial de alto nível num clima tropical, o que é totalmente diferente de um clima temperado que é, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, que são grandes produtores agrícolas, né? Que eles têm um clima temperado com estações muito características, ou seja, a neve que mata tudo, né? E conserva o solo e eles são obrigados a revolver o solo, diferente de nós que nós protegemos o solo. Então, esse é fantástico. E os transgênicos vieram com trouxeram essa ferramenta onde o agricultor gasta menos, polui menos, porque os rios não têm mais gradiação para ter uma chuva torrencial e levar toda a água via rio. Então tem vários atributos. Hoje em dia, se a gente pega aí, abre uma palhada uma área, você vê minhoca, você vê um monte de micro-organismo, a flora dentro do solo hoje está viva, né? E a gente trabalha com essa agricultura cada vez mais. E hoje em dia, ainda falando da agricultura regenerativa, né? Que daí pega vários aspectos justamente para ter essa agricultura cada vez mais do cuidado com todo, né? Porque hoje se a gente percebe que o que a agricultura não é só uma coisa, mas é um conjunto, é um sistema que une várias coisas em prol da produção agrícola como um todo. Mas hoje em dia, de modo geral, toda a cadeia agrícola como um todo já tem consciência que eu tenho que cuidar do solo, eu tenho que cuidar da água que está ali do meu lado, e vocês aí sabem muito bem disso. A questão do nosso Código Florestal é fantástico também, porque nós temos um cuidado muito grande que em outros países isso aí basicamente não é. Então, apesar do agro ser muito, como diz outras vezes, massacrado, em torno de destruição, muito pelo contrário. Claro, tem as exceções, sem dúvida nenhuma, como qualquer coisa que tem que ser punido, sem dúvida, mas a grande maioria da agricultura nossa como um todo brasileira é uma agricultura muito de cuidado, muito de zelo, porque se não tiver solo, se eu não tiver o cuidado, eu não tenho como produzir, e daí o agricultor vai fazer o quê? Então, por isso Exatamente. que eu vejo que a gente precisa e cada vez mais está tendo esse cuidado, né? Jonas, onde começa o processo de seleção de uma semente? Porque assim, as pessoas olham e falam, qualquer semente, vai lá e joga no solo, né? Não. Como começa o processo dessa seleção? Vamos colocar aí milho e soja, o que você escolher para poder exemplificar, que são as maiores culturas aqui no Brasil. Perfeito. De modo geral, até tanto para milho, soja ou pra qualquer outras espécies, né? Aí Campo Grande é uma grande produtora de pecuária e tem muitas forrageiras aí também, né? Tudo começa, ou seja, na seleção dessa semente que vai começar o campo, ou seja, tudo começa no campo antes da colheita da semente. Ou seja, os tratos culturais que você vai ter no campo, os cuidados que você vai ter, desde a parte, principalmente a questão de você ter um campo para a produção de semente, e hoje em dia, para produzir semente, você tem que ser um produtor, tem que estar registrado no Ministério da Agricultura, fazer os processos, você tem que informar o Ministério da Agricultura qual que é a sua área de produção, o que você vai produzir, qual a sua localização. Então, tem uma série de questões legais que nós temos que estar apto, o produtor de semente ele está apto e está legalmente registrado para poder produzir. Então, começa desde o início você informando o que você quer produzir lá na frente com o que você já está plantando hoje, vamos falar assim. Então, começa no cuidado dessa parte legal dos documentos, de você ter a origem de uma semente
uma semente que tenha a legalidade e os cuidados, principalmente os tratos culturais nesse campo que virá, o seu fruto dele virá a ser semente. Então, cuidados principalmente com as plantas daninhas, né, os cuidados nutricionais, cuidados com doenças, cuidados com os insetos. Falando hoje em dia em produção de soja, milho, essas grandes culturas, o percevejo é um grande vilão hoje em dia dentro da produção de sementes, sem dúvida nenhuma, porque o percevejo ele é um inseto assim bem desafiador, porque ele se locomove muito, principalmente ele fica escondido, principalmente nas horas mais quentes embaixo das folhas, nos seus bacheiros das plantas como um todo, né? Por causa do sol tá muito quente, ele é esperto, e ele tem um estilete que ele vai na sementinha e enfia esse estilete e pica, né? Vamos outro tem a picadinha do percevejo, né? E ele é muito esperto porque ele sabe a região da semente que é mais molinha. Então ele vai bem na região mais mole. E essa região mais molinha, que é mais fácil de ele penetrar o seu estilete, né? É a região do embrião. É a região vital da semente. E aí é onde que ocorrem os problemas de percevejo, que acaba dando um dano bastante grande, porque ele acaba inviabilizando a semente propriamente dito. Para grão, até que não. Para grão ainda continua, tem as suas limitações, algumas coisas assim, na produção de óleo e tudo mais, né, que tem os seus limites que é aceito lá e não tem os descontos, mas para a produção de semente, de modo geral, não tem como produzir. Então, numa mesma área, uma produção agrícola, vamos colocar de milho, o produtor, o agricultor, ele tem ali a área dele que vai produzir, mas tem também a área de produção de sementes, é isso, e elas são diferentes. Exatamente. Apesar de ser iguais, mas são No diferentes. olho ali, a gente olhando não consegue ver diferença. Exatamente, perfeito. Essa é uma análise muito real, realmente, do negócio. Então, a produção de semente é totalmente diferente de uma produção de grãos. Por quê? Comercial. Porque, exatamente, comercial. Grãos, o que que você quer? Quantidade, quanto mais eu produzir por área, melhor é para mim. Esse é meu objetivo. Agora, semente, não. Semente eu quero qualidade. Eu não estou interessado tanto em quantidade por área, mas sim a qualidade desse produto ao final da colheita. Então, esse é basicamente, os objetivos são diferentes, embora o princípio é o mesmo. Os E cuidados qual é o muitas vezes são. benefício qual é o benefício do produtor em separar esta área, onde ele vai ter um trabalho diferente, né, para mais cuidados, enfim, ou cuidados diferentes? Qual o benefício? Parece que movimenta 45 bilhões de reais, é isso? O comércio de Exatamente. sementes. Como é feito esse comércio? Por exemplo, comércio de milho, a gente sabe, vai, colhe, vende, enfim, negocia. Como se dá a negociação de sementes? Muito bem. Para chegar nisso aí, então o produtor estando registrado e tudo mais, ele vai colher, então isso tem esses cuidados que tem na produção de semente, o custo é maior, né? Porque o cara tem que cuidar, na hora da colheita também é mais demorado, tem que ter os equipamentos mais bem regulados, para que não sofra nenhum impacto, dano mecânico, que a gente chama, que vai trincar essa semente, enfim, acontecer algumas injúrias. O processo de beneficiamento, ou seja, o pós-colheita desses campos, também são diferentes de grão. Grão você seca e armazena e depois vai para a indústria para esmagar ou fazer farelo, fazer ração, óleo, enfim. Semente não, semente tem um pós-colheita totalmente diferente, com máquinas especiais para isso, para selecionar essa semente, tirar aquela semente danificada, fazer a seleção de peneiros, ou seja, por tamanho, seleciona-se as sementes por tamanho, depois vai ter o ensaque, vai ter todo o tratamento de semente para que possa disponibilizar lá na safra seguinte, o armazenamento, que é por um período longo, 4, 5 meses, para você poder disponibilizar na próxima safra toda essa semente. Então, o cara é um investimento que ele está fazendo hoje para que ele possa prever o futuro e entregar uma semente lá na frente. Então, por isso que ele precisa ter alta tecnologia empregada, disponibilizar altos investimentos em armazéns climatizados, refrigerados,
equipamentos, às vezes, de ponta para conseguir ter essa precisão de entregar lá pro cliente final. E essas empresas sementeiras, daí, no caso, entre as empresas sementeiras que vão vender essa semente, comercializar essa semente lá no final, seja com uma revenda, seja também diretamente para o agricultor, e aí tem, claro que uma semente tem um valor agregado grande, porque tem todo um custo embutido nela também, mas tem um alto valor agregado de um potencial produtivo lá para frente, ou seja, quais seria o valor agregado? Ter alta qualidade fisiológica. O que seria qualidade fisiológica? Você ter alta capacidade de germinação e vigor dessa semente. Ou seja, para que você, quando o agricultor for basicamente semear ou plantar essa semente lá no campo, ele saber que aquelas 10 sementinhas que eu coloquei lá no campo, na terra, vão germinar as 10 sementinhas e vão me dar uma planta vigorosa lá na frente. Esse é a diferença. Então, algumas coisas, digamos assim, a taxa de utilização hoje de semente no país, dependendo das culturas, às vezes 70%, milho é 90%, soja um pouco 67%, 70%, dependendo, varia muito de estado para estado, porque nós temos uma cultura ainda do agricultor, às vezes, salvar a semente. O que é salvar a semente? De um campo de grão, que eu sou produtor de grão, eu separo uma parte dessa produção e guardo no meu barracão para mim usar na safra seguinte. Só que o que acontece? Quando ele guarda, ele não tem os conhecimentos técnicos corretos para isso, não tem o melhor ambiente para guardar essa semente por um longo período, não tem as máquinas propícias para fazer isso. Quando chega lá na frente, ele vai fazer o teste, essa qualidade dessa semente está lá embaixo e ele vai ser o prejudicado. Então, às vezes, ele quer economizar e economizar no básico e no principal não é uma economia. Isso é um desperdício. Então, ele não pode começar errado. Acaba afetando a produtividade, né? Produtividade, Perfeito. E aí é custo. Né? Exatamente. Não tem como. O produtor brasileiro hoje, ele tem noção da importância da semente certificada, da semente que passa por todo esse processo? Ele está investindo nisso? Porque o custo tá alto, só está aumentando, né? Existe essa noção? Existe esse investimento por parte do produtor? Uma grande maioria, sim. Uma grande maioria, sim, porque hoje a agricultura está, como você bem coloca, não dá para brincar e não dá para errar. Nós não temos mais margem para erro, né? Então, se você apostar numa algo vamos ver como é que vai sair lá na frente, não tem como eu fazer isso. Então, por isso que muitos agricultores hoje, também via as cooperativas e tudo mais, têm que adquirir semente certificada, semente com procedência, por quê? Porque ele não pode correr o risco de errar lá na frente, de ter problema de qualidade e tudo mais. Por quê? Porque isso afeta a produção dele, ele vai diminuir, hoje em dia, para nós diminuir o custo, o que nós temos que ter? Aumentar a produção por área. Aí a gente consegue diminuir o custo para a nossa margem sobrar um pouco mais. Então, se eu não cuidar e não investir em qualidade de semente, essa minha margem cada vez fica mais estreita e aí o meu custo aumenta e aí começa a me estrangular. E o que a gente vê muitas vezes aí os agricultores vendendo para os vizinhos. Por que acaba vendendo para o vizinho? Porque o outro é mais técnico e o outro sabe fazer as coisas de maneira mais correta e coloca isso aí na ponta do lápis, né? Então, hoje não dá para a gente... A agricultura hoje é um negócio empresarial e a gente tem que tratar isso como tal, né? Ou seja, ter os melhores insumos para que a gente possa ter lá na frente o melhor produto a entregar para o nosso parceiro, né? E, Jonas, quais são as culturas que têm se destacado nessa questão de melhoramento genético de sementes aqui no Brasil? Bom, sem dúvida nenhuma, a soja é um carro-chefe, né, que vem aí cada vez mais. Hoje nós estamos aí nas casas, nesses últimos, para você ter uma ideia, né, nós temos, eu vou só para contextualizar como que nós somos um país muito novo, né, em tudo, né, em agricultura principalmente nisso aí. Em 1997 teve um grande marco na mudança na agricultura brasileira, que foi a promulgação, ou seja, a assinatura da Lei de Proteção de Cultivares, 97. Que ela está válida até hoje. O que essa lei fez? Essa lei
ela protegeu o melhoramento genético, protegeu quem desenvolve uma nova variedade e disponibiliza ela no mercado. Então, até 97, basicamente, todos os materiais que nós produzíamos eram o quê? Materiais de domínio público, feito pela Embrapa, órgãos estaduais de pesquisa, eram basicamente isso aí, não tínhamos a iniciativa privada nesse negócio de desenvolvimento de sementes, seja ela qual semente for, mas principalmente vamos falar que o grande volume é soja, né? A partir de 97, nós tivemos a introdução de várias empresas nesse ramo, nesse business, que daí começaram a investir pesado em melhoramento genético para entregar um material lá na frente. E qual que seria, mas aí você pode estar mais, Jonas, qual que é a lógica dele investir bilhões de reais nesse negócio e como é que ele vai ter o retorno? Bom, a partir de 97, essa lei deu garantia para aquele que colocasse uma semente no mercado, ele teria a exclusividade de 15 anos, que é a exclusividade que, se você quiser utilizar essa semente, você vai pagar um royalty para mim. Então, você utiliza e você paga uma porcentagem que vem para mim compensar todo esse meu desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa nesse período aí como um todo. Então, aí a partir de 97 nós tivemos um grande incremento de empresas e um grande incremento de novos materiais no mercado. Que aí, rapidamente, em 2004 foi assinado, basicamente em 2003, 2004 foi assinado a liberação dos transgênicos, foi o outro marco no país, que daí nosso pico de produtividade agrícola subiu exageradamente, ou seja, nós saímos de produções aí de 45, média nacional de 45, falando em soja, 45, 40 sacos, aí basicamente aí já hoje em dia aí nós temos produções acima dos 100 sacos, não é uma coisa, digamos assim, isolada. Tem muitas empresas, muitos agricultores que conseguem aí 100 sacos. Na casa de 70, 80 é natural. E se você não chegar a isso aí, basicamente quase o produtor se acha ruim no que faz porque não conseguiu produzir 80 sacos de soja por hectare. E isso se deve ao melhoramento, né? Ou seja, esse investimento desses grandes capitais nesses últimos 20, 30 anos, aí 40 anos, começa basicamente a forçar e fazer com que o país virasse um grande exportador de grãos. Então, soja é um exemplo muito clássico nisso aí, mas aí nós podemos trazer o milho, veio junto nisso aí, embora o milho seja uma cadeia mais fechada, porque o milho é um híbrido, né? O que é o híbrido? O híbrido é diferente da soja, porque a soja é uma polinização não é a polinização cruzada, ela se autopoliniza, então eu tenho controle daquele material. O híbrido não, são duas variedades que eu cruzo elas para dar um híbrido lá no final. Então isso está mais restrito, é uma cadeia um pouco mais fechada. Mas também, as produções, nós tivemos grandes avanços no milho, porque antes a gente só tinha uma safra de milho, né? Só produzir um milho verão, vamos falar assim, em vez de soja, eu vou produzir milho. Aí hoje em dia nós temos milho verão, milho safrinha, que virou uma safrona, vamos falar, não é safrinha, é uma safrona. Exato. Tudo isso, materiais mais curtos, ciclos mais curtos, mais adaptado principalmente a questões tropicais, né? Então a tropicalização dos materiais, seja o soja principalmente, e foi tropicalizado, tudo se deve a grandes esforços aí. A Embrapa é uma das grandes empresas que ajudou muito nessa tropicalização da soja subir para o Centro-Oeste, subir para o Goiás, para a Bahia e assim por diante, para conseguir produzir onde que a gente achava que era impossível produzir. Hoje em dia é uma coisa natural e se produz muito, né? O algodão também é uma outra espécie que aqui no Paraná era um grande produtor de algodão, né, na década de 70, 80 aí, e basicamente sumiu daqui do Paraná porque era uma produção artesanal, totalmente muito pequena e acabou ficando muito onerosa e hoje em dia ela se concentra aí nas grandes áreas aí do Centro-Oeste, do Brasil Central como um todo e tem uma tecnologia embarcada gigante, né? Seja na parte de controles de inseto, controle de doenças, já tudo ela já está diretamente ligada à genética dos materiais como um todo, né?
de modo geral, assim, eu vejo que a genética e os grandes avanços foram tanto nas grandes culturas, soja, milho, algodão e tudo mais, mas também vem permeando também nas culturas menores, né? Trigo aqui para o sul, que já teve a expansão para o centro-oeste, né? No Goiás é um grande produtor de trigo também, a parte de forrageiras aí tropicais, principalmente com materiais cada vez mais melhorados, e hoje em dia só para trazer o gancho, há outras tecnologias que ajudam ao desenvolvimento e a performance dessa semente no campo, que uma delas é a parte do tratamento de semente, ou seja, a semente hoje já tem um tratamento, já vai junto com ela já semente, já produto para cuidar contra doenças, contra insetos, já tem micronutriente, macronutriente, já tem inoculante, ou seja, vai bactérias junto que são benéficas para desenvolvimento daquela semente e da planta como um todo. Então, ou seja, é um pacote tecnológico hoje que nós temos disponível que realmente assim é muito interessante o quanto e quão rápido foi esse crescimento de tecnologia no nosso negócio e na agricultura brasileira, né? Isso você está falando da agricultura brasileira, pesquisa feita aqui no Brasil por engenheiros agrônomos, como é o seu caso, por exemplo, como técnicos, biólogos, enfim, cientistas que estão ali nos laboratórios passando, como você mesmo disse, para desenvolver uma semente, leva 10 anos, né? Uma nova tecnologia. Quais são as etapas, se você puder resumir para a gente, que uma semente precisa passar para chegar com toda essa tecnologia embarcada? Bom, se ela é um material transgênico hoje, né? Se é um material transgênico desenvolver, nós temos algumas as burocracias, tanto as legalizações, não vamos falar assim burocracia, mas também acaba sendo do país, ou seja, eles precisam ser aprovados pela CTNBio, né? A CTNBio é um órgão que é formado por vários profissionais de várias instituições que verificam se aquele material está propício para ser liberado comercialmente no país, né? Se não tem nenhum risco ambiental, risco à saúde e tudo mais, então passa pela liberação desse órgão da CTNBio, que é ligado ao Ministério da Agricultura também e os outros órgãos, mas Isso, principalmente... perdão, isso é muito importante, porque esta etapa é que dá a certeza de que aquela semente, aquele produto não vai causar nenhum dano à saúde de quem for consumir aquela planta. É isso. Perfeito, exatamente. E o nosso órgão da CTB é um órgão muito rígido, porque envolve várias empresas empresas não, órgãos do setor governamental que estão ligados a isso aí. Então, ou seja, ali tem vários estudos em cima da parte tanto ambiental como saúde animal, se tem algum risco, né, desse produto à nossa saúde, ao ambiente também, né? Então, essa aprovação é bem rigorosa, com vários testes que são solicitados, são feitos, então demora um bom tempo para que tenha essa liberação desse comércio, desse produto aqui no país. Além dessa liberação da produção e comercialização no país, aí quando a gente está falando em commodities, ou seja, essas grandes culturas que são commodities, aí tem que esperar a liberação nos outros países. Aí que complica um pouco mais. Por quê? A nossa soja, o milho, o trigo, às vezes o arroz, são exportados para N países, né? Nós temos acordos comerciais com o mundo inteiro. Então, nós temos que ter a liberação desse produto na Europa, nos Estados Unidos, na China, que são os principais mercados consumidores disso aí. E aí acaba travando bastante coisa, né? Então, quando o material, assim, principalmente transgênico, não é que ele só o Brasil é muito mole, que libera tudo. Não. Isso já passou para a liberação nos outros países, que também têm suas regras internacionais, suas regras nacionais, enfim, tem todo o risco de segurança, para que esse produto pudesse ser produzido aqui e conseguisse ser exportado. Porque nós não temos como segregar um produto, essa soja não pode ser exportada. Isso, nós não temos condições de fazer isso, né, pelo tamanho e a grandeza do nosso negócio, da nossa agricultura. Então, quando o material novo, material com outro tipo de evento transgênico é liberado no mercado,
com certeza, quando ele é liberado aqui no país, já tem os aval dos outros mercados internacionais também, porque é uma coisa puxa a outra, né? E isso acaba sendo muito oneroso. Hoje, basicamente, você conseguir liberar um transgênico de modo uma cultivar transgênica, de modo geral, no mundo inteiro, isso aí vai mais de 10 milhões de dólares e tudo mais. E demora 5, 6, 10 anos quase para ter uma liberação em outros países. Então é um preço muito alto e muito tempo. Então, por isso que as empresas pensam muito bem, tem que ter toda a certeza e tudo mais, porque senão não vão liberar e vai ter prejuízo econômico para todos, né? E como é que a legislação brasileira se equipara à legislação de outros países? Porque, pelo que você comentou aqui, todo esse relato, é uma legislação bastante rígida, né? Como é que nós estamos no contexto global, em termos de produção de semente, tecnologia e também na legislação, a exigência para que todo esse material passe por essa conformidade legal? Hoje o Brasil tem, assim, eu posso dizer para você que nós temos uma legislação muito robusta, muito séria, sobre todos esses aspectos, seja na produção interna, como também nessa parte de novos materiais também, seja ele oriundo de transgenia ou não, né? E isso está muito ligado, porque o Brasil tem vários acordos, seja a parte comercial, acordos também da parte de pesquisas, né? Ligado com outros países também para ter a concomitância das legislações. Então, o que é feito aqui, basicamente, é muito semelhante ao que é feito na Europa, muito semelhante ao que é feito nos Estados Unidos, na China, tudo mais. Então, assim, a questão mais robusta é muito semelhante, por quê? Porque os testes que são feitos lá também vai ter que ter as validades aqui e assim por diante. Então, hoje a nossa legislação e a agricultura, de modo geral, o Ministério da Agricultura e os outros órgãos têm um cuidado muito delicado e muito severo em cima disso para que a gente não possa ter um produto aprovado aqui e depois, provavelmente, às vezes, não, ser reprovado em todos os outros países, né? Vamos falar assim, bem por cima. Então, nós temos uma legislação muito robusta. Falando da legislação de sementes, nós temos quando um agricultor compra uma semente, um saco de semente ou um big bag de semente que chega na propriedade dele, aquilo ali tem uma rastreabilidade fantástica, que a gente consegue rastrear da onde que está vindo de qual a data que foi plantado aquele campo na safra passada, onde que foi comprado, onde foi plantado, qual que é o histórico de qualidade que é feito, ou seja, é uma cadeia muito bem organizada hoje em dia que nós temos no país de modo geral, assim, em termos, falando em sementes, né, que realmente quando alguém compra uma semente, ele está comprando assim, um valor muito embutido, muito grande nela. A gente sabe que o valor de uma semente não é pequeno, sem dúvida nenhuma, mas também tudo o que ela traz consigo, o que ela carrega, é um valor assim imensurável, né? Quais são as maiores dúvidas hoje, já que você falou, né, que quando o agricultor compra um saco de semente é um investimento que ele tem que fazer, é um insumo, ele precisa investir nisso. Mas quais são as maiores dúvidas? Você que tem essa grande experiência em consultoria em sementes, quais são as dúvidas dos agricultores que você pode elencar para a gente? A grande dúvida do agricultor é como ele está pagando, ele vai comprar algo que tem um valor agregado bastante alto, é que se aquilo ali tem qualidade ou não, né? Então ainda a desconfiança é muito grande, porque a gente vê uma semente, mas a gente não consegue mensurar a qualidade dela só olhando, né? Então, essa desconfiança sobre a qualidade, que eu falo germinação, vigor e tudo mais, né? Que o agricultor tem bastante desconfiança. Outra, hoje em dia, nos dias de hoje, as sementes são vendidas por número de sementes, né? Então, basicamente se vende semente a semente, ou seja, eu vendo um big bag com 5 milhões de sementes que eu estou comercializando contigo. E aí, às vezes, tem alguns agricultores que... Será que tem 5 milhões naquele big bag? Será que é isso? Então tem essa desconfiança. Mas olha que já teve gente que foi contar, já, só por curiosidade,
por desconfiança, né? Agricultor é um bicho desconfiado mesmo, né? Muito desconfiado, muito desconfiado. E já teve Entendi. relatos aqui no Paraná que um agricultor contou realmente se tinha num Big Bag 5 milhões de sementes. Não sei como é que ele E fez isso, qual a mas disse que conclusão? contou. Chegou? Tinha? Segundo diz que tinha, que era para ver Com quatro realmente se milhões a novecentos e cooperativa estava noventa e nove entregando. mil. Aí ele reclamou. Mais ou menos isso, né? O agricultor quase não gosta de reclamar de alguma coisa, né? Seja o que for, sempre está reclamando de alguma coisa, né? Mas, assim, a grande desconfiança seria basicamente que envolve aquele material, a qualidade que está embutida naquele material que ele está comprando. Por isso que hoje o que a gente recomenda é você ter bons parceiros, né? Você fazer boas alianças, né? Ou seja, nem sempre o mais barato é o melhor que você vai comprar, né? É que nem eu sempre falo, você quer comprar o quê? Tem carro de 1.0, que é o básicozinho, que tem banco, motor e o volante. E tem o top de linha que vem com todos os confortos que você possa imaginar. Tem valores diferentes um para o outro, né? Os dois vão andar? Vão, sem dúvida nenhuma, e vão te levar onde você quiser. Só que um pode ser mais confortável e o outro um pouco mais difícil, mas os dois vão te levar. Semente é a mesma coisa, ou seja, você quer o melhor pelo menor preço? Nem sempre você vai conseguir encontrar isso. Você vai conseguir o melhor? Consegue. Isso custa? Vai custar um pouquinho mais. Mas as duas vão germinar? Vão. Só que as duas às vezes vão ter às vezes a diferença e as performances no campo um pouquinho diferente, mas estão dentro da qualidade mínima exigida pela legislação? Então, só que os outros têm um plus a mais, um agregado a mais, são qualidade melhores. Então, assim, o que eu sempre recomendo? Eu acho que o agricultor tem que buscar o melhor, sem dúvida nenhuma, fazer boas alianças, boas parcerias com seus fornecedores, para realmente ter o melhor pelo preço justo. Não pelo mais barato, mas pelo preço justo, seja ele qual for. Aí é negociação. Você não adianta você querer o mais barato, o melhor pelo mais barato. Isso vai ser muito difícil você encontrar no mercado, né? Então você tem que buscar o quê? Ter boas alianças comerciais, você entender o que você quer, né? E você buscar o melhor pelo melhor preço que você conseguir. Aí você vai realmente ter os insumos melhores na sua propriedade. E uma coisa que a gente não pode, questão é economizar no básico. Você economizar em semente, isso não é economia, isso é prejuízo. Você pode economizar, botar menos adubo, você pode economizar uma aplicação de, sei lá, de inseticida, de fungicida, você pode economizar num adubo foliar, alguma coisa nesse sentido. Isso pode economizar. Agora, você querer economizar no básico, que é aquilo ali que você vai produzir para tirar teu sustento, não adianta, isso na economia, isso acaba sendo, vamos falar assim, uma burrice, né? Ou seja, você não pode começar errado. A semente é fator assim crucial. Começou errado, você vai terminar errado. Se você colocar uma semente ruim no solo, vai te dar um resultado ruim, e aquilo ali, mesmo que você coloca melhor adubo, coloca um adubo extraordinário, faça 10 aplicações, faça não sei o que, micronutriente, não importa, não vai conseguir reverter o prejuízo que você já começou lá no início. Então, temos que investir bem. Um produtor que está nos ouvindo agora e que já esteja pensando em cultivar sementes, qual o primeiro passo que ele tem que tomar? Para ele produzir semente, tu fala? Produzir semente. Para ele produzir semente, ele tem que estar legalmente cadastrado junto ao Ministério da Agricultura. Então, esse é o primeiro passo, né? Você ter boas alianças com as empresas que desenvolvem materiais para que você possa conseguir ter uma licença para multiplicar o material, e você ter conhecimento técnico e estrutura física para isso. Ou seja, são alguns milhões a serem investidos em armazéns climatizados, refrigerado, porque a semente é um alto valor agregado que ela fica lá no armazém friozinho lá, ou seja, 12 graus de temperatura, com 60% de umidade, de março lá que ele colheu até agora setembro ele tá nesse ambiente, ou seja, fica lá quietinha, para quê? Para que ela gaste menos energia. A semente é um organismo vivo, ela tem uma validade também, ela é que nem nós, ela desenvolve, ou seja, nasce, desenvolve, fica a maturação e depois morre. Isso é fato. Agora, o que a gente pode fazer com a tecnologia é a gente prolongar essa longevidade dela.
Então é isso que nós entramos com o nosso conhecimento, com nossos expertise em termos de tecnologia, a gente prolongar a vida, a maior longevidade dela, que ela seja maior viável pela maior parte do tempo. Então, aí que ele tem que ter, então, além de ele estar legalizado para produzir semente, ele tem que ter todas essas ferramentas. A legislação no Brasil, ela permite a produção de semente própria. O que seria semente própria? Ou seja, o próprio agricultor poder salvar a semente, parte da produção dele de grão como semente. Isso é legal, ele precisa só declarar isso ao Ministério da Agricultura, informando para o Ministério o que ele está salvando e tudo mais. Só que assim, hoje em dia os nossos materiais, né, eu só alerto um cuidado aí que a gente tem que ter, os nossos materiais, falando em soja, por exemplo, são materiais muito sensíveis, são extremamente produtivos, só que muito sensíveis na produção de semente e tem uma longevidade mais curta, ou seja, aquele tempo de prateleira é muito menor. E se a gente não tiver a tecnologia e os cuidados certos para isso, a gente vai estar prejudicando a sua longevidade e quando vê a gente está chegando lá na frente, a hora de a gente exigir a semente mostrar o que ela ela não vai conseguir performar nesse sentido. Então nós temos que ter bastante cuidado nisso aí, que hoje em dia não é simples você produzir uma semente, você tem que ter muito cuidado técnico e ter uma estrutura adequada para tanto produzir, armazenar esse produto para que ele continue sendo vigoroso lá na frente até os dias de colocar ele no solo, né? Se eu quiser produzir semente na minha área e vender para uma empresa aquela semente, eu tenho toda a assessoria técnica, essas empresas estabelecidas no Brasil, como você falou, elas dão toda a assessoria técnica. Você, com a tua vasta experiência de 20 anos trabalhando nessa área, o que esse agricultor vai receber de assessoria? Bom, normalmente hoje as empresas, quando vendem uma semente, já tem a parte de campo, né? Que ajuda o quê? Ajudam a como cuidar dessa semente lá quando chega no agricultor, para ele não colocar embaixo de uma lona preta no meio da lavoura, né? Que isso, todo cuidado, imagina uma semente que ficou resfriada 4 meses lá e daí depois vai para embaixo de uma lona preta, né? Então ter esse cuidado para evitar isso. A plantabilidade também, ou seja, a regulagem dos equipamentos também é muito importante. Então tem os técnicos de campo que andam junto justamente para quê? Para que o agricultor possa tirar o maior proveito daquela semente de alta qualidade lá, para que ele não prejudique a performance dela depois lá no campo. Então, ter o pós-venda, né? As empresas investem muito nisso, para que esse acompanhamento, para que ele possa utilizar da melhor forma aquela semente que ele está adquirindo, que ele está recebendo lá na sua propriedade, né? Então, esses cuidados são muito importantes para que realmente ele possa cuidar ela tanto no recebimento dela quando chega até na sua propriedade e depois também cuidar a hora do plantio propriamente dito. A umidade adequada, a profundidade, velocidade do equipamento, né? A gente sabe que das primeiras chuvas agora aí, todo mundo fica agoniado que tem que plantar, meu Deus do céu, né? E ver o vizinho funcionar o trator, então já dá um comichão que cada um quer plantar mais rápido que o outro. E hoje com os nossos equipamentos que são extremamente modernos e que tem uma produtividade por área muito grande, né? Ou seja, hoje antigamente, 30 anos atrás, aí 40 anos atrás, o plantio durava 3, 4 meses. Hoje em dia, em um mês, 90% quase do estado está plantado, né? É muito rápido. Então, essa rapidez tem que estar aliada aos cuidados para que a gente não prejudique, não danifique a semente na hora dessas atividades do plantio e que a gente consiga ter o melhor solo com a umidade adequada e, consequentemente, a gente ter todas as ferramentas para que a semente consiga performar e mostrar realmente o seu potencial produtivo lá na frente, né? É claro que não é apenas a semente, né? Você tem, por parte, como você falou, do agricultor, todo um cuidado na compra dessas sementes, na utilização dos herbicidas corretos. E a minha questão é a seguinte: o Brasil é muito grande, a gente tem climas diferentes, solos diferentes, temos sementes diferentes também, adaptadas a cada região específica, não é? Como esse agricultor pode confiar naquela empresa que está vendendo a semente para o solo dele ali, para a região dele?
Isso aí vai das parcerias, né? De ele estar realmente ter a confiabilidade seja a revenda, seja a cooperativa, ou seja a empresa de sementeira direta que ele possa estar comprando, né? E uma coisa que é legal hoje em dia que se tem muito, né? São os dias de campo, as feiras, onde a gente consegue verificar quais são os materiais que mais estão performando naquela minha região, né? Isso que é legal. Como você bem fala, hoje em dia a gente tem material específico dentro de uma micro-região, tem materiais que vão melhor em diferentes microclimas, né? Como a gente é muito grande. Então, é a gente tentar, ou seja, verificar o material que é melhor na minha região, fazer às vezes uns testes até na minha propriedade, mas participando dos dias de campo, participando dessas feiras que a gente tem no Brasil, e é muito legal isso aí, a gente consegue ver a performance de cada material. E então, você saber os materiais, cada ano surgem novos materiais, então a pesquisa está sempre evoluindo cada vez mais e cada vez mais entregando produção, só que quando é um tripé, né? Quando você aumenta uma coisa, as outras diminuem. Então, às vezes tem alta produção, só que são materiais altamente exigentes, são materiais que são mais sensíveis, às vezes algum veranico, são materiais que têm mais exigência nutricional, deficiência em alguma doença. Então, tem esses contrapontos que a gente tem que colocar no papel e verificar o que é o melhor, né? Conseguir o melhor pelo melhor também, né? A engenharia agrônoma no Brasil evoluiu a ponto de hoje a gente tá dando lição para o resto do mundo? Olha, de certa forma, sim, né? Acho que a pesquisa, de modo geral, evoluiu muito, né? Isso acho que a gente tem que fazer uma menção à Embrapa, né? Embrapa Soja, principalmente, é uma instituição fantástica que, ao longo desses anos, trouxe uma magnitude de pesquisas, de trabalhos que nos ajudaram muito na se tornar o que a gente, basicamente, hoje, como um país grande produtor de falando em soja, né? Mas eu acho que assim, as faculdades ainda estão um pouquinho aquém, sabe? As universidades ainda não estão. Acho que as instituições privadas, sim, essas correram muito atrás com tecnologias e conhecimento também, né? Fazendo muito intercâmbio com fora também, o que está acontecendo, né? Eu me lembro quando eu fazia faculdade, meus professores, na década de 70, muito deles migraram não, foram para os Estados Unidos para aprender produção de semente, né? Isso aconteceu com a Embrapa também, ou seja, muitos pesquisadores, o Brasil na década de 70, fez um convênio com os Estados Unidos, principalmente a região do Mississippi ali, tinha muita tecnologia lá, então para a gente aprender e trazer para cá. Hoje em dia, basicamente o que a gente tem de produção acadêmica também, né, sem dúvida nenhuma, ou seja, tem várias universidades que têm trabalhos fantásticos, né, e a gente não deve nada para ninguém. Hoje em dia, muitos dos Estados Unidos vêm para cá para também saber o que a gente está de ponto, o que a gente está desenvolvendo. Então, a gente desenvolveu vários testes hoje que é usado internacionalmente, que foram constituído aqui, basicamente, aqui no país, né? E as universidades, de modo geral, assim, sim, sem dúvida algumas, claro que o estudo acadêmico, às vezes, não consegue evoluir da mesma forma que a agricultura privada, né? A iniciativa Mas privada, né? isso, exatamente, que é muito mais rápido, muito mais pujante nesse sentido. Mas as universidades, sim, cada vez mais eu faço parte do grupo de professores da Universidade Federal de Pelotas, que tem um programa de tecnologia na área de sementes, no qual eu fiz o doutorado lá, que realmente, eles, desde a década de 70, eles têm trabalhos e cada dia trabalham mais nisso aí, mas voltado para a pesquisa, voltado para a tecnologia, para o manejo, de como produzir melhor a semente, como ter técnicas mais apropriadas para que a gente consiga manter a qualidade da semente desde lá do campo até a época de entrega dessa semente, ou seja, do processo do armazenamento. Não só Pelotas é uma grande referência, sem dúvida nisso, os professores ainda hoje trabalham muito grande, tem muitas linhas de pesquisa, mas a Exalc também, Viçosa em Minas, que também são as grandes universidades hoje em dia que
tanto antigamente, hoje em dia ainda continua, claro que tem outras espalhadas no país que tem uma relevância muito grande nessa nossa área de sementes, sem dúvida, sem falar da Embrapa Soja aqui em Londrina, né, que realmente ainda continua na vanguarda aí de muitos trabalhos aí voltados para a área de ciência e tecnologia de sementes, né. É um assunto bastante delicado quando você toca, né, no assunto, ah, na questão da universidade, né? É que dentro de algumas universidades federais, inclusive mais fortemente, a gente tem uma linha que demoniza, né, o agronegócio, né? Que, se não me engano, acho que É, aconteceu até na UFPEL, né? Na Universidade de aconteceu, Pelotas, exatamente. uma aula inaugural de engenharia É, de agronomia, né? De engenharia acho que foi. agronômica, e aí teve, como é que é combater, eu não lembro do título agora da aula inaugural, mas, enfim, combatendo o agronegócio, como é que você, Isso. que lida com essa realidade do campo, que pesquisa, que acompanha, e está também no ambiente acadêmico, como lidar com isso, né? Como fazer essas pessoas compreenderem a realidade. Olha, esse é um ponto muito complexo, né? E realmente, sem dúvida nenhuma, muito delicado, né? Porque basicamente, se a gente não tivesse agricultura empresarial, agricultura que nós temos hoje no país, nós estaríamos paupérrimos, passando fome, né? A agricultura é o grande Exato. motor econômico do nosso país, é o Inclusive esse grande. pessoal que fala contra o agronegócio. Estaria sem Exatamente, ou comida, seja, né? eles comem hoje, vão lá no seu restaurante ou comem em casa porque tem no mercado carne, tem arroz, tem feijão, tem tudo. E isso tudo é possível pela agricultura comercial. A agricultura familiar consegue produzir? Claro que consegue. É importante? Lógico que é, mas ela não consegue suprir a necessidade de um país como o nosso e muito menos exportar, né? Isso é agricultura mais local, sem dúvida nenhuma, né? Eu aqui, a minha esposa gosta muito de ir tem aqui feira na cidade, vai lá na feira, compra, mas isso é local, isso é para consumo local, não tem como a gente encher a barriga de uma população que nem a nossa e muito menos do mundo inteiro, né? Então precisa ter sim a agricultura, esse negócio de colocar isso aí é uma vergonha, na minha opinião, assim, porque pessoas que não conhecem da onde que realmente sai o negócio e da onde que eles sobrevivem, né? Então, demonizar o agro é uma coisa muito simples. Muito bem, vamos parar com tudo, não vamos mais produzir nada. Eu quero ver o que vai acontecer com o país como um todo. Vai morrer de fome, né? Na pandemia, a gente teve uma Mas prévia será? disso aí, né? Aí eu vou perguntar para você, Jonas. Será Pois que essas não. pessoas não sabem mesmo o que elas estão fazendo? Ou não seriam massa de manobra de algum interesse aí fora do Sem país? dúvida, tem as questões políticas, né? Que isso acaba tendo, né? Como diz outro, a pessoa acho que deve ter consciência, porém deve estar ganhando alguma coisa que seja mais Com benefício para certeza. ela no momento, né? Para ela estar fazendo esse tipo de situação, porque em sã consciência e sabendo a coisa que coisa é uma coisa pouco provável, que nem você coloca É, exatamente isso, né? Porque tem questões ideológicas, questões políticas no meio que né, a gente acaba não sabendo assim, cara, como é que pode numa universidade estar falando algo nisso num curso de agronomia? Meu exato. Deus, né? Então, E aí complexo, né? você criou a Academia da Semente. Eu imagino que você foi motivado justamente pela grande angústia, né? Que eu imagino que você deve ter detectado no campo, as pessoas quererem saber mais, os próprios técnicos, os profissionais que lidam com isso, dentro de laboratórios ali em pesquisa, como é que nós vamos fazer chegar essa informação da semente? Esse foi o propósito, ou é o propósito da Academia da Semente? Exatamente, eu acho que o grande propósito, isso eu basicamente começou esse projetinho, né? Começou na própria pandemia, né? Ou seja, acabou todo mundo ficar meio trancado, sem se movimentar, daí, cara, vamos tentar falar alguma coisa ainda para a gente tentar dispersar um pouco a cabeça, não ficar só pensando em bobagem, né? Em morte, não sei o quê, em destruição, que tudo vai acabar, mas tentar da maneira possível ainda continuar as coisas como um todo. Então, meu intuito realmente era e continua sendo
compartilhar o conhecimento na área agronômica, mais especificadamente na área de semente, ou seja, e através das redes sociais, como a gente está aí também fazendo isso aí, ou seja, as redes sociais estão aí hoje, nunca o conhecimento teve tão presente em todos, nunca a gente teve uma imersão porque tudo está aqui, né? O conhecimento todo do mundo inteiro está aqui dentro desse quadradinho. Exato. Aqui. Agora, saber o que fazer com esse conhecimento é o grande negócio, né? Ou seja, em vez de a gente estar só olhando e escutando videozinho de bobagem, de piadinha e coisa errada, tentar algo que a gente possa compartilhar o conhecimento, que muitas vezes, antigamente, a gente tinha esse conhecimento só em grandes congressos, quando vinha pessoas de fora, né? Ou em grandes reuniões. Não, a gente tentar de maneira a democratizar esse conhecimento e levar um pouco do conhecimento que muito se tem por aí para tentar compartilhar isso aí de forma livre a todos, para que todos possam usar esse conhecimento a seu favor, né? A gente tentar realmente fazer um pouco disso aí, e essa é a ideia da Academia da Semente, né? De a gente tentar democratizar esse conhecimento e levar um conhecimento um pouco mais sério, um conhecimento baseado em ciência, baseado em pesquisa, baseado em conhecimento, não meu, mas de muitas pessoas que já vieram atrás de mim, né, que deram esse alicerce para que a gente possa estar aqui conversando hoje, né? Hoje, basicamente, eu não inventei nada, tudo que eu sei, que aprendi, foi com outras pessoas que trabalharam muito também, né, que vieram e desbravaram isso aí para a gente ter hoje o conhecimento que a gente tem e também a agricultura de modo geral que a gente tem, né? Então esse é o objetivo da academia e a gente faz aí muitos treinamentos, né? Muitos cursos nessa área de semente justamente para tentar compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo, né? E vem adquirindo sempre, né? Conhecimento a gente está sempre aprendendo todo dia, o dia todo a gente tem coisas para aprender sempre, né? Ô Jonas, o nome do nosso podcast é Rural Pod, né? E é da Rural Business. Eu gostaria de terminar fazendo duas perguntas para você. A primeira, qual é a importância que você acredita ao trabalho que a Rural Business tem feito já há 35 anos de levar informação profissional para o produtor rural? Você mesmo disse, né? Está tudo num celular, né? Hoje a gente tem nessa caixinha mágica aqui, a gente tem todas as informações. E é pelas redes sociais que a gente consegue chegar. Qual é a importância que você acredita a esse trabalho que a Rural Business faz de levar informação profissional? Eu acho que tanto a Academia da Semente como a Rural Business tem o mesmo DNA, vamos falar assim, de compartilhar um conhecimento sério, né? O conhecimento, eu acho que é isso que é o legal da Rural Business, porque é o conhecimento de seriedade realmente do que está se fazendo hoje, porque como temos muito conhecimento, a gente não sabe o que é real e o que não é, né? De tudo que a gente vê, ainda mais hoje em dia nas inteligências artificiais, né? Muitas vezes a gente, será que isso é verdade ou não é, né? Então, acho que é nesses canais que a gente pode se apoiar, como da Rural Business e tudo mais. Por quê? Porque eu sei que aquilo que está me entregando é algo sério, algo que tem valor, algo que não é uma coisa leviana que foi buscada por acaso, e sim que trouxe um embasamento, né, que teve alguém por trás que verificou para que a gente possa estar chegando até o nosso parceiro uma informação realmente relevante que vai ajudar ele no dia a dia, né? Então isso que eu acho que é a grande sacada assim da Rural Business, é esse tipo realmente de informação concreta e segura para que o nosso parceiro realmente possa tirar proveito dessa informação, né? E a última pergunta, o nome é Rural Pod, do podcast. O que o rural não pode? Boa pergunta, né? Olha, o rural não pode se digamos assim, autodestruir, né? Ou seja, nós como nesse meio, acho que nós temos que ter mais força para falar cada vez melhor de nós mesmos, né? Ou seja, não a gente mesmo, porque muitas vezes eu vejo o próprio agricultor não acreditar nele e não acreditar na agricultura.
né? Então, eu acho que o rural não pode perder a esperança, não pode perder o otimismo e não pode parar de fazer o que ele faz melhor, que é produzir alimento. Acho que isso que nós temos que sempre estar em mente. Nós temos a profissão mais importante no mundo, que o agricultor rural tem a profissão mais importante, que é produzir alimento. Antes de tudo, de produzir grão e tudo mais, ele produz um alimento, seja ele diretamente ou seja ele indiretamente depois. Então, não podemos perder a esperança e não podemos perder a fé realmente em produzir o alimento de todo dia na nossa mesa. E que isso aí, se a gente tem um alimento na mesa, a gente deve a um agricultor rural por aí. Mesmo para aqueles que falam mal, né? Mesmo para que eles falam mal, porque todo dia ele tem um leite, tem um pão, tem É. alguma fruta, que isso aí provavelmente foi um agricultor rural que produziu para entregar lá naquele mercado, ou uma feira, ou em qualquer coisa. Sempre tem agricultor, né? Como diz aquele ditado que a gente vê por aí, né? Se você se alimentou hoje, agradeça ao agricultor, né? Deixa o seu contato da Academia da Semente nas redes sociais para a gente divulgar para a nossa audiência. Muito bem, é bem simples, é a Academia da Semente no Instagram, principalmente, no Facebook também, mas no Instagram é mais fácil de a gente se comunicar, é só procurar lá Academia da Semente, deixa o meu e-mail aí também, é jonas@academiadasemente.com.br, qualquer coisa que precisar aí eu fico à disposição aí, tanto de vocês como também dos nossos ouvintes aí. Jonas, muito obrigada. Jonas Farias Pinto, engenheiro agrônomo, vou repetir aqui, doutor em Ciência e Tecnologia de Sementes e um dos fundadores da Academia da Semente. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de todos os engenheiros agrônomos, de vocês que estão aí nos laboratórios, né, passando anos pesquisando para trazer à tona toda essa tecnologia que a gente vê traduzida nessa produção gigantesca, né, de qualidade que o agricultor brasileiro insistente, lutador, batalhador, continua fazendo todos os anos. Com muita luta, com muita insistência, muita resistência, mas estamos aí. Obrigada, Jonas. Parabéns pelo trabalho, viu? Valeu, eu que agradeço imensamente a oportunidade de conversar com vocês aí. Fico muito grato pelo convite e fico à disposição aí sempre que precisar aí, tá bem? Vamos acionar. E assim a gente encerra mais um Rural Pod. Encontro marcado no próximo episódio, hein? Até lá!